Põe um sorriso no rosto, porque hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de alegria. E a alegria do Senhor é nossa. A alegria do Senhor é quando nós nos esforçamos. Bem, eu não entendo esse versículo e às vezes eu fico pensando que a alegria de Deus é quando nós nos esforçamos. E também fico pensando que Deus, a alegria do Senhor é que nos fortalece, né? Então dá para interpretar dos dois modos, como nós nos esforçando, e o Senhor se alegrando conosco, olhando para você e falando: puxa, é isso aí, olha, você está indo bem, que bom que você veio. E também acredito eu que a alegria do Senhor nos ajuda, nos dá força, amém? Já ainda temos um estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu vou voltar depois em Apocalipse com vocês para a gente dar continuidade. A série fica lá guardadinha no YouTube. Quando você quiser ouvi-las, as mensagens, deixa eu recordar o que o pastor falou, né? Então você vai lá, dá uma olhada e aprende. E então, quando nós falarmos de Apocalipse, nós vamos voltar daqui a pouquinho lá. Mas hoje eu quero falar, ou entrar já num assunto que para mim é um dos mais importantes. Por quê? Porque aprender sobre o Espírito Santo, para mim é o assunto mais importante, é o assunto do momento. Por quê? Porque o Espírito Santo, igreja, é o que está operando no mundo hoje, tá? Não é o Pai nem é o Filho. Quem opera hoje é o Espírito Santo. E nós o conhecemos tão pouco, viu? Você não sabe, você não faz ideia do quanto nós o desprezamos, do quanto nós o negligenciamos. E o negligenciamos por quê? Porque não conhecemos, né? Não é nem maldade nossa, às vezes é falta de conhecimento mesmo, é falta de relacionamento. Então nós vamos aprender a partir de agora, vamos trabalhar um pouquinho sobre o Espírito Santo, que eu acredito que vai vir um avivamento para a igreja, amém? Quem está preparado aí para ser renovado por Deus? Levante a mão. Isso é mesmo? Está preparado para ser renovado com Deus? É? Amém. Então, se prepara aí. Romanos capítulos 8. Deixa a sua Bíblia aberta. Deixa eu lhe dar o tema nosso aqui. Guiados pelo Espírito Santo. Se você quiser anotar como tema, ser guiados pelo Espírito Santo. É o nosso tema de hoje. O texto diz assim, Romanos 8,14, diz para nós: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos repetir? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os que são guiados pelo Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo nos guia? Qual é o manual? O manual é a palavra. Então nós precisamos de uma habilidade maior com a palavra, uma afinidade maior com a palavra. Eu não posso ter a Bíblia só para trazer na igreja domingo. Eu preciso ler, eu preciso meditar nela, para que aumente o meu entendimento e o meu acesso ao Pai. Por quê? Porque eu só sou filho de Deus se o Espírito Santo me guiar. E como é que o Espírito Santo nos guia? Ele nos guia pela palavra. Bem, já que viemos para Cristo depois de grande, e mesmo quem nasceu numa família cristã, é necessário num dado momento decidir por Jesus. Decidir por Jesus. Que a pessoa tem que decidir: olha, eu nasci, né, num lar cristão, mas eu agora decidi por Jesus. Eu não sou cristão porque meu pai é, né? Não sou cristão porque meu pai é cristão. Eu sou cristão porque eu decidi por Jesus. Isso é importante. Como nós viemos para Cristo depois de grande, dá uma olhadinha comigo no versículo 15. O versículo 15 vai mostrar as dificuldades que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. Por quê? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba,
Pai. Então o Espírito que nós recebemos da parte de Deus, né? O Espírito, e aí não é o Espírito Santo, tá? Está falando do espírito humano regenerado, porque quando você aceita Cristo, que muda não é a sua parte exterior, que muda é o seu interior, que muda é o seu espírito, que nasce de novo é o seu espírito, não a sua carne. Você continua tendo a mesma fisionomia, você continua sendo a mesma pessoa, as fotografias continuam sendo as mesmas, algumas exceções, você deixa de fazer algumas coisas que você fazia, e algumas pessoas acabam rejuvenescendo, depois que passa a seguir a Jesus, porque você deixa de fazer uma série de coisas que agride o seu corpo, né? Por exemplo, a pessoa quando passa a seguir a Cristo, ela não fuma mais, né? Ela não fuma, porque o tabagismo agride o seu corpo, ou não agride? No cigarro tem mais de 4.000 substâncias maléficas para o corpo. Eu só não entendo, porque se você vai no mercado e diz assim, o anúncio, validade do arroz, ontem, você não quer o arroz vencido. Você vai comprar carne e está escrito assim, a validade da carne venceu ontem, o mercado esqueceu de tirar, você não compra. Você fala, eu vou comprar carne vencida? Isso pode me prejudicar. E nem prejudica, porque venceu ontem. Não é? Venceu ontem. Entretanto, a pessoa ela é capaz de chegar e comprar o cigarro que está escrito lá, advertência, Ministério da Saúde adverte. Fumar pode causar vários tipos de câncer. E a pessoa diz, me dá uma carteira aí. Não é mais ou menos assim? É ou não é? Né? Me dá 2 logo aí. Vou levar já que eu não preciso voltar aqui. Ou me dá 3. Nossa, é para 3 dias? Não, eu fumo 3 por dia. Rapaz, como pode? Quando você vem para Cristo, você fica mais inteligente. Você tem coisas que você não faz. Tem coisas que você deixa de fazer, né? Então, consequentemente, sua vida melhora, sua saúde melhora, sua inteligência mental, né? Sua capacidade emocional, seu equilíbrio emocional também melhora. Tudo isso tem a ver com o seu espírito e reflete no corpo, consequentemente. Agora, aqui tem um problema. Nós, então, quando aceitamos a Cristo, o nosso espírito nasce de novo. Nosso espírito é recriado na presença de Deus. Só que a nossa carne não. A nossa carne continua com os mesmos desejos, com as mesmas vontades. E há pessoas que não conseguem discernir quando é a carne ou quando é o espírito que estão buscando algum desejo. Você precisa ter essa habilidade. O que é a carne? Não, isso aqui eu não posso. Se eu fizer, eu estou contra os princípios do meu Senhor. Por isso, nós precisamos conhecer melhor as Escrituras, para que possamos julgar entre o certo e o errado, o que é lícito e o que não é lícito, o que convém e o que não convém. Há coisas que não são ilícitas, apenas não nos convém, não é? Então, em muitos aspectos, eu vou chegar para você e dizer, você vai me perguntar, pastor, onde é que está na Bíblia que eu não posso fazer tal coisa? Eu vou dizer, olha, a Bíblia não fala nada, só que isso não é bom. Não é bom para o seu corpo, não é bom para o seu emocional, não é bom para o seu testemunho como cristão, não é bom para a comunidade, que nós somos a igreja, nós somos parte do corpo de Cristo. Então, nem tudo me é lícito, disse Paulo, mas nem tudo me convém. Então, preciso julgar o que é bom, o que convém e o que não convém. Então, aqui o apóstolo Paulo disse que nós recebemos o espírito de adoção. Aqui está o problema. Nós precisamos, gente, convencer a nossa matéria. Matéria difícil de ser convencida que nós somos filhos de Deus. Primeiro eu queria que você entendesse, nós somos filhos por adoção.
Ou seja, Jesus nos inseriu por livre e espontânea vontade na família de Deus, tá? Nós somos adotados por livre e espontânea vontade do Senhor Jesus. Eu não fui adotado na família de Deus porque eu pedi: Senhor, por favor, me adote, Deus. Não. Ele livre e espontaneamente mandou Jesus morrer na cruz para me dar o direito de ser adotado. Então nós viemos agora para Deus, correto? Como filhos adotivos, né? Filhos adotivos. Consequentemente, a nossa primeira geração, ou os nossos primeiros pais, e aí eu não estou falando dos pais biológicos, eu estou falando dos pais espirituais, ou dizendo que o Adão, correto? Que foi o nosso pai, não biológico, nossos pais, Adão e Eva, nos fez desviar de Deus, nos levou totalmente num caminho contrário à vontade de Deus. Você pode ver que tudo de ruim habita na nossa carne, tudo de ruim. Mesmo você estando sentado no banco da igreja, se você não tiver cuidado e não dominar a sua carne, mesmo dentro da igreja, na hora do culto, você passa raiva e passa nervoso, porque a carne é assim. Às vezes você sai da igreja e já no ponto do ônibus você já discute com alguém, porque a carne é assim, porque ela foi criada com essa natureza, a natureza adâmica, a natureza de Adão. Então disse Paulo: eu sei que na minha carne não habita bem algum, não habita bem algum na nossa carne. É claro que eu cuido do corpo porque é o único que eu tenho para viver aqui. Só que quando eu morrer, esse corpo se desfaz. Esse corpo se desfaz. E quando eu ressuscitar com Cristo, porque eu vou morrer com Cristo, eu terei um outro corpo, chamado corpo glorificado. Por isso que eu disse aos senhores que não tem problema se você for sepultado, se você for cremado, não tem problema, não importa o que fizerem com esse corpo após a minha morte. O que interessa é o que fez o meu espírito enquanto vivendo nesse corpo. Expliquei? Tá? Então tome cuidado com as suas atitudes, principalmente com aquelas que podem comprometer a sua vida com Deus. Então eu preciso prestar atenção em como eu estou vivendo. Por quê? Porque eu sou filho adotivo, né? E aí, só para a gente poder trazer uma ideia mais profunda da adoção, né? Antigamente, no Código Civil anterior ao Código de 2002, fazia distinção entre filhos naturais e filhos adotivos. Tanto que as pessoas diziam assim: estes são os meus filhos. Aí olhava: e estes aqui são os meus filhos adotivos. Você já ouviu essa expressão, sim ou não? Alguém falar assim? Já ou não já? Estes são os meus filhos, Joaquim, Pedro e Manuel. E aqui está Maria, Antônio e Judite, meus filhos adotivos. Fazia essa discriminação. Aí veio o Código de 2002 e disse assim: são filhos, desde que adotados, legalmente são filhos. Aliás, quem diz assim: este é meu filho adotivo, você não tem noção que a lei diz que você não deveria dizer assim. Você deve dizer meus filhos. Nossa, mas ele não parece contigo. Aí é problema da pessoa, mas é meu filho. Não precisa explicar. Não precisa explicar. Meu filho. Tá? Então são filhos. Então, trazendo essa ideia da lei, que a lei é criada por Deus, então me dá uma grata satisfação que eu tenho, por eu ser filho. Deus não olha para Abraão e os descendentes de Abraão.
biologicamente falando, e diz assim: estes são os meus filhos, os filhos de Israel. Aí quando olha para nós e diz assim: e estes são os meus filhos adotivos, por causa de Jesus. Não há essa separação. Somos filhos. Amém? Vocês estão entendendo? Somos filhos. Somos filhos. Agora o problema é que alguns de nós estamos praticando coisas muito aquém do que deveríamos. Estamos vivendo muito aquém do que deveríamos. Deveríamos agradecer a Deus mais por essa filiação, por essa adoção, por esse privilégio de ser chamado filho de Deus. Só que falaram para você assim, te mostraram Deus dizendo assim: ó, Deus, oi, está me ouvindo? Tá ou não? Não dorme. Eu sei quando o olho vira. Eu vejo daqui, irmãos, graças a Deus eu enxergo bem. Estou lhe falando. Tá? Viu? Tá bom? Certo, gente? Olha para quem está do lado aí de vez em quando, assim, meio cantinho do olho, vê se não está dormindo. O sono passou por aqui agora, eu vi. Então, gente, o problema, falaram com você que Deus é o Deus apenas que resolve os teus problemas, que cura, que liberta e que prospera. E as pessoas vêm na igreja mais buscando essas coisas e não desenvolvem o relacionamento delas para com Deus. Eu entendo que a partir do momento que você começa a desenvolver o seu relacionamento com Deus, você vai descobrindo o que te pertence. E a partir do momento que você começa a descobrir o que lhe pertence, você para de pedir, porque já é seu. Entenderam isso, sim ou não? Imagine se a rainha Elizabeth, né? Imagine que ela nos adote como filhos. Seria uma bênção, não é? Nossa vida mudaria. Você não quer? Prefere ficar no Brasil? Tudo bem. Mas eu tenho certeza que se ela quisesse adotar 7 pessoas aqui, a gente ia brigar para ser adotado. Sua vida mudaria de uma noite para o dia. Você sairia de um estágio normal para um estágio real. Compreende isso, sim ou não? Entretanto, você precisaria passar por uma mudança mental. Você consegue entender onde eu quero chegar? Né? Imagine, ela vem aqui e diz assim: Pastor Joseph, eu quero adotar 3 homens e 4 mulheres. Gente, eu já vejo mulheres saindo tapa para dizer assim. E alguém falando: você vai deixar os filhos para trás? Eu não tenho filho não. Depois a gente vê isso aí. Eu quero ser adotada pela rainha, né? E aí então os homens então: mas você não é casado, filho? Né? Mas eu quero. Tá, beleza, adotamos 7 pessoas. Aí essas 7 pessoas vão morar no Palácio Real, lá na Inglaterra. Agora elas precisam passar por um processo de mudança onde? Na sua mente. Porque senão elas estarão no Palácio Real, mas vivendo como escravo. É o que acontece com a maioria dos filhos de Deus. Eles estão pedindo para Deus aquilo que é direito deles. O Pai está dizendo hoje para você: se você relacionar melhor comigo, você vai aprender mais coisas que te pertencem. Se você ficar só sentado, deitado no seu quartinho, você não vai entender o que te pertence. Você precisa relacionar melhor com Deus, conhecer melhor a palavra de Deus. Estou explicando? E aí, quando você passa a conhecer melhor a palavra, você vai ficar assim uma pessoa mais crítica. Você vai olhar assim e vai dizer: poxa, eu não preciso pedir tal coisa, porque isso já me pertence. Se o pastor, deixei vocês, fui lá para o palácio, morar lá na Inglaterra, lá, com a rainha. Poxa, gente, eu não posso agora ficar no quarto pensando: será que eu posso sair?
Será que eu posso pegar água na geladeira? Será que eu posso ir ao toalete? Será que eu posso, será que eu posso ligar o televisor? Será que eu posso? Gente, eu sou filho. Eu preciso entender o que me pertence. E eu posso estar vivendo lá dentro do palácio, mas vivendo como uma mente miserável. É o que tem gente na igreja sofrendo. Por quê? Porque você não está relacionando legal com Deus. Você não está conhecendo o que você tem. Porque falaram com você que Deus é um Deus que cura, que liberta, que salva e prospera, e aleluia. E você não está conhecendo-o como Pai. Então o versículo 16 é para nós, ou 15 melhor. Leiamos de novo, por favor. Porque não recebeste espírito de escravidão. Nós somos escravos de Deus? Não. Nós somos o quê? Para outra vez estardes em temor. As coisas de Deus é para colocar medo na gente? Porque esse temor aqui é medo, viu? Medo. Olha, se você não fizer isso, Deus te mata. Se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Gente, isso é conversa. Jesus falou assim: qual pai, por pior que seja, se o filho pedir pão dá pedra? Se pedir peixe dá serpente? Então você precisa entender, porque senão vão te colocar um espírito de medo. Você servir a Deus por medo, Medo de ir para o inferno, medo de não sei o quê, medo. Não, eu não sirvo a Deus por medo, eu sirvo a Deus por amor, porque eu o conheço e sei o que Ele fez por mim. Amém? Estão entendendo, sim ou não? Amém? Portanto, se Ele me prosperar, glória a Deus. Se Ele não prosperar, Ele continua sendo meu Deus. Ficou claro até aqui? Solteiros, se eu casar, glória a Deus. Se eu não casar, eu sei que mexer com vocês nesse lado é difícil, não é? Porque vocês pensam assim na mente: se eu não casar, está amarrado, pastor. Está amarrado. Então nós temos que aprender a servir a Deus. Estamos aqui hoje para quê, igreja? Para aprender a servir. Qual é o nosso compromisso? Servir. Anote alto aí, grande, melhor, na sua agenda de anotação. O meu compromisso é servir a Deus. Servir a Deus. Quando você serve a Deus, você consegue alcançar grandes promessas. Você consegue alcançar coisas que você não pediu. Ele disse assim: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. O poder dele precisa operar em nós. Eu preciso conhecê-lo melhor. E para conhecer Deus melhor é somente através do Espírito Santo. Do contrário, você vai ter um espírito de escravidão, de medo. E aí diz que nós recebemos o espírito de adoção. Circule a palavra adoção para você nunca mais esquecer. Nós somos adotados na família de Deus, pelo qual clamamos, chamamos Ele de meu Pai. Amém? Como nós chamamos Deus? Meu Pai. As nações têm um Deus, eu tenho um Pai. Amém? Nem todos podem chamar Deus de Pai, porque chamar Deus de Pai é direito apenas dos que se tornaram seus filhos. Você é filho de Deus? Filha de Deus? Sim ou não? Sabe que a Bíblia diz que Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmão? Você já leu isso na Bíblia ou não? Você nunca leu? Está vendo como é que nós estamos ainda um pouquinho aquém do que deveríamos? A Bíblia fala que Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmão. Ele não tem vergonha. Ele olha lá do céu e fala assim: olha lá o Zé, meu irmão. Meu irmão, Ele não tem vergonha, porque nós somos adotados. Ele pagou o preço, só Ele sabe o quanto custou na cruz para você e eu estarmos aqui. Agora eu acredito que Ele fica triste quando o seu objetivo é outro. Quando você quer seguir só pelo pão que Ele multiplica, só pelo peixe, só pelos milagres que Ele faz. Eu sigo a Deus porque eu entendo o que Ele fez por mim. Estou explicando agora? Sim ou não?
E aí, com o passar do tempo, você vai descobrindo, puxa vida, quantas coisas me pertencem. Quantas coisas. Então estamos falando de guiados pelo Espírito Santo, não é isso? Pelo Espírito de Deus. Diga comigo, guiados pelo Espírito de Deus. Anote aí, número 1. O Espírito Santo é o guia da igreja. O Espírito Santo, número 1, o Espírito Santo é o guia da igreja. É ele que guia a igreja. Tá? E somos igreja quando? Quando somos igreja? Estamos reunidos. Porque individualmente nós somos o templo do Espírito Santo. Somos igreja porque fazemos parte do corpo de Cristo. Já te expliquei. Eu não sou a igreja. Eu sou parte da igreja. Porque a igreja é composta de várias pessoas. Em todos os lugares. Tá? Então a igreja é chamada o corpo. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Mas a igreja não sou eu. A igreja sou você, o americano que aceitou Jesus, o africano, o outro que segue a Cristo com fidelidade, vai formando o corpo de Cristo, que é a igreja. E aí, quem é o guia da igreja? O Espírito Santo. Eu queria apenas que você anotasse, em João capítulo 16, versículo 13. Eu vou ler para você, ele vai colocar na tela se der tempo. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus disse assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo o que tiver ouvido vos anunciará o que há de vir. Então, disse Jesus: eu vou para o Pai, mas quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Sublinha aí, por favor, se você abriu, sublinha por gentileza. Vos guiará em toda a verdade. Quem nos guia? O Espírito Santo. Ele é o nosso guia. Em Mateus capítulo 23, versículo 10, também está escrito que o nosso guia é Cristo. Ou seja, enquanto Cristo estava aqui no mundo, ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o guia de vocês. Eu sou o guia de vocês. Enquanto ele estava aqui no mundo. Agora, o Senhor nos guia como igreja, né? O Senhor Jesus Cristo guia a igreja por meio do Espírito Santo. Se você der uma olhadinha em Romanos 8, verso 9, nós estamos em Romanos, então fica fácil da gente dar uma olhadinha no verso 9. O verso 9 de Romanos 8, por isso que eu não queria que você saísse, que a gente vai e volta. Apenas marque aí, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas em que? Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Você tem que ter essa convicção: o Espírito de Deus habita em mim. E como é que eu sei que o Espírito de Deus habita em mim? Avaliando a minha conversão, avaliando o meu proceder, avaliando se na minha vida está existindo um antes e um depois, se eu estou melhorando em relação a quem eu era. Quanto mais distante você estiver de quem você era, é porque o Espírito Santo está trabalhando em você. Agora, se você está na igreja e você diz: pastor, é até engraçado falar isso, pastor, mas não mudou nada não. Mesma coisa, eu vou na igreja, participo, mas quando eu saio da igreja, sou a mesma pessoa, a mesma coisa, faço as mesmas coisas. É porque ainda você não tem o Espírito Santo. Quando você tiver o Espírito Santo, é impossível você sair da igreja, ouvir a palavra e continuar fazendo as mesmas coisas. Porque o Espírito Santo tem como missão transformar você. Transforma a mente, transforma as atitudes, transforma o seu olhar, transforma tudo. Essa é a função do Espírito Santo. Consegue visualizar o antes ou não consegue? Eu olho
geral e digo assim, ó, todos vocês aqui têm o Espírito Santo, porque a minha visão é geral, estou olhando geral. Agora, cada um individualmente precisa questionar: eu tenho o Espírito Santo? Se você não tem, não é que ele não quis vir morar em você, é que as suas atitudes da carne têm impedido a manifestação dele em você. Porque diz o verso 9: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem ainda não tem, não é de Deus ainda. E aí eu me preocupo, mas eu tenho que falar que você precisa se preocupar em dizer assim: poxa Deus, eu estou indo para a igreja, eu não estou indo lá tomar cafezinho, não estou indo lá ver os amigos, estou indo lá para te buscar. Eu queria que o Senhor mudasse a minha vida. Todo que pede, todo que busca, encontra. Você precisa dizer: Deus, muda a minha mente. Eu estou na igreja, mas Senhor, eu ainda gosto de coisa errada. Senhor, eu ainda dou umas olhadinhas em coisas que não prestam. Deus, sabe, Senhor, eu ainda sou muito agressivo, eu sou muito nervoso, muito nervosa. Muda, Senhor, a minha vida. Espírito Santo, me muda. Quem muda é o Espírito Santo, gente, não é Jesus. Quem muda você é o Espírito Santo. Função de mudar as pessoas é o Espírito Santo. Veja o que ele diz no verso 10: se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, quando o Espírito Santo está em nós, o corpo se sente morto. Ou seja, o corpo não tem vontade própria. Você vai aonde Deus quer que você vá. Você é guiado pelo Espírito. Tem coisa que você gostava, mas você diz: não vou fazer mais. Então Paulo chamou isso de um corpo morto, né? Ou seja, também o corpo morto é em relação a Deus, que o nosso corpo não liga para as coisas de Deus. Nosso corpo não liga, nosso corpo é terreno. Nós somos divididos em 3 partes, você sabia disso? Quais são elas? Espírito, alma e corpo, certo? Você e eu somos divididos em 3 partes: espírito, alma e corpo. 3 partes. O espírito e a alma, quando você morre, eles se juntam e voltam para Deus. Que a alma é a parte que raciocina e que pensa, e está muito ligado ao físico, porque é a parte que raciocina e pensa. Pensamentos, desejos e vontades tem a ver com a alma. O corpo, gente, esse corpo não deseja as coisas de Deus. Não deseja. Esse corpo não quer. Não adianta eu falar: poxa, vamos bater palma, eu vou bater. Gente, falar com vocês, não adianta mentir. E não adianta falar que assim a gente vive diferente. Não. Hoje eu acordei cedinho, mas não queria sair da cama. E você também? Eu falei: rapaz, tá gostoso aqui demais, que é isso? Vou ficar aqui, né? Vou ficar deitado aqui. Mas aí a mente falava assim: mas você tem um culto para fazer daqui a pouco. Eu falava: mas só mais um pouquinho. Não acontece com você também? Sim ou não? Quando você diz assim: eu vou orar, não aparece 1001 coisas para você fazer? Eu vou ler a Bíblia, os olhos não começam a lacrimejar? Quando você lê a Bíblia, não se torna cansativo? Você até fala assim: eu acho que eu vou ter que ir no oftalmologista, porque quando eu leio, começam a lacrimejar meus olhos. Um dia uma senhora chegou séria e falou: pastor, ora por mim, pastor, não sei o que está acontecendo. Quando eu leio a Bíblia, mas escorre água, pastor, de molhar assim as páginas da Bíblia. Pastor, meus olhos correm água, está lacrimejando muito, eu vou ter que ir no médico, pastor. Eu falei assim: e quando a senhora lê outras coisas? Ela falou assim: eu sou assinante da revista Veja. Eu falei: a senhora lê as páginas amarelas da Veja toda semana? Ela disse: com muito prazer. E eu falei: e a senhora lacrimeja os olhos? Ela falou: obrigado, pastor, já entendi. Você está entendendo? Sim ou não? Não precisou. Obrigado, pastor, já entendi. Já peguei a dica. Passe bem. Então as coisas de Deus em relação ao corpo vai ser sempre mais difícil. Gente, te amar não é fácil. Te amar não é fácil.
Você amar essa pessoa que está do teu lado aí, não é fácil. Você tem que pagar um preço. Sim ou não? Hein? Fala sério. Eu sei que vocês se amam porque se casaram e é meu amor, né? Meu chuchuzinho. Sei lá como você chama ele. Não sei lá como você chama ela. Minha velhinha, né? Carinhosamente, né? Meu docinho de coco. Mas tem dia que esse docinho de coco tá esquisito. Sim ou não? Fala sério. Não é verdade? Sim ou não? Esse chuchuzinho seu aí, tem dia que você fala assim, morre trem. Tem dia que a vontade que você tem de falar assim, no dia que você morrer, eu não vou chorar no seu velório. Eu nem vou no teu enterro. Você não fala, você pensa. Porque amar o próximo não é fácil. Porque a carne não quer que cumpramos o segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo. Esse segundo mandamento foi reformado. Para quem é do direito aí, ó, foi reformado, tá? Esse foi revogado e Jesus deu um outro mandamento como segundo mandamento, viu? Esse amar o próximo como a ti mesmo foi revogado por um outro dispositivo que Jesus disse assim: eu quero que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. É diferente. Já não é mais para eu te amar como eu me amo, porque se eu não me amo, não sou obrigado a te amar. Se eu estou chateado comigo, eu passo por você, eu não sou obrigado a te cumprimentar. Você fala, bom dia, pastor, aqui, bom dia que nada. Não é bom dia para mim, é bom dia para você. Estou errado? Não, pela lei não. Eu não gosto de mim, pela lei. Se eu te amo como a mim mesmo, se eu não gostar de mim, eu sou obrigado a gostar de você. Correto? Que eu tenho que te amar como a mim. Do jeito que eu me amo, eu te amo. Se eu não gosto muito de mim, eu não gosto de você também. E estamos bem. Só que aí Jesus alterou isso lá em João. Está em João. Em João disse Jesus assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Aí pegou. Aí pronto. Porque agora Jesus me coloca numa condição que eu tenho que te amar, independentemente de eu me amar ou não, eu tenho a obrigação de te amar, como Ele me amou. Entenderam agora, sim ou não? Depois eu te mostro lá em João. Eu tenho que te amar como Jesus me amou. Então daí vem a responsabilidade. Eu não posso olhar para vocês e dizer, puxa vida, se eu não gosto de mim, eu não gosto. Não. Eu preciso lembrar de Jesus. Eu preciso olhar para Jesus. Então quando a senhora olhar para o chuchuzinho e a senhora tiver vontade de falar assim, ô chuchu, por que você não caiu e rachou? Né? Da rameira lá, das ramas do pé de chuchu. Ah, meu Deus. Aí você tem que lembrar, não posso ter esse desejo. Porque Cristo não teve o desejo de me ver rachado na vida. Ele teve o desejo de me ver bem. Então você olha para a pessoa e diz assim, eu te desejo bem. A pessoa te deseja o mal, né? Você poderia olhar para ela e falar olho por olho, dente por dente, minha filha. Mas aí você tem que olhar para Jesus, que diz assim, ame como eu vos amei. Independente de você gostar de você ou não, você é obrigado a amar o próximo. E é disso que o mundo está precisando, gente. Quando eu amo o próximo, eu respeito. Quando eu amo o próximo, eu quero o bem dele. Amar significa querer o bem de outrem, sem querer nada em troca. Tá? O que é amar? Amar é querer o bem de outrem, sem querer nada em troca. Isso é amar. Por que tem alguns casamentos que tem problema? Porque você diz que ama, mas você fica amando, dizendo eu te amo, mas olha para mim, mulher, eu te amo, mas e aí? Você não está fazendo a tua parte. Não, gente, amar é querer o bem de outrem, sem querer nada em troca. Independente de quão ruim você é, eu continuo te desejando bem. Isso é amar. Ficou claro? Sim ou não? Independente se você vai comprar o chocolate ou não, não é? Independente se você levou flores ou não, independente se você fez ou não fez,
eu continuo te amando, te desejando bem por causa de Cristo. E quem é que nos ajuda a fazer isso? O Espírito Santo. Ele nos ajuda a amar. Amém? Até aqui? Quem me entendeu, diga amém. Segundo, para a gente fechar, o Espírito Santo é o guia individual de cada um de nós. O Espírito Santo é aquele que nos guia individualmente. Estamos em igreja, então ele está falando conosco. Mas quando saímos da igreja, ele nos orienta individualmente. Ele vai trabalhar comigo. Quando eu saio daqui, eu sento lá na minha mesa para poder estudar, o Espírito Santo fala comigo. Aí me ensina individualmente. O Espírito Santo nos ensina individualmente. No Salmo de número 143, versículo de número 10, Davi já sabia disso. Anote aí, letra A. Salmo 143, versículo 10. Olha o que Davi disse. Ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plena. Esse era o desejo de Davi. Eu quero ser guiado, eu quero aprender. Ele vai botar ali. Vamos ler juntos então, já que ele colocou na tela. Vamos lá. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Nós temos que aprender a fazer a vontade de quem? Do pastor? Não, de Deus. Teu espírito, ou teu espírito é bom. Diga comigo, teu espírito é bom. O Espírito de Deus castiga. O Espírito de Deus dá profetada. O Espírito de Deus ameaça. O Espírito de Deus revela: eis que eu te revelo que você vai morrer também. O Espírito de Deus revela? Joga praga? Não, o Espírito de Deus é... Marca aí, diga comigo, o Espírito de Deus é bom. E diz aí, guia-me por terra plena. Tem gente que diz assim: pastor, a minha vida está cheia de altos e baixos. Por quê? Você está andando por si. Quando o Espírito Santo te guia, ele te leva por terras. Ele só te deixa subir a montanha quando você está preparado para subir-la. Ele só te deixa descer a montanha quando você está preparado para descer e subir de novo. Mas há um momento na nossa vida, gente, que o Espírito Santo nos prepara. Gente, quando eu comecei a ser pastor, era bom demais. Gente, parecia que era só flores. Eu orava assim, às vezes eu ia fazer campanha nas outras cidades, e eu orava, saía atrasado da igreja, eu orava: Jesus, segura o ônibus, Senhor. Sabe aqueles ônibus que, igual aqui, o ônibus está indo para Araraquara, mas ele para aqui, não tem? Eu precisava pegar o ônibus naquela hora. Eu falei: Jesus, eu não posso atrasar. Segura, Senhor, faz alguma coisa acontecer. Quando eu conseguia chegar na rodoviária arrastando uma caixa top 500 esqueci o nome da empresa, e chegava arrastando uma caixa no carrinho, chegava lá no guichê, falava: moço, o ônibus falou: não, vai estar chegando aqui 15 minutos. Ele atrasou um pouquinho. Fala: glória a Deus, me dá a passagem aí, pode aguardar, daqui 15 minutos ele chega. Aí chegava: nossa, Deus é bom. Terra plena. Está entendendo, sim ou não? Gente, passou um tempo, eu orei a mesma oração. Deus, um dia eu orei: Deus, o Senhor sabe que eu preciso ir embora, eu não posso, Deus do céu. Quando eu cheguei no aeroporto aqui, lá Internacional de São Paulo, era o voo da VASP ainda naquele tempo. Alguém lembra da VASP? Quando eu cheguei lá correndo, até assim, ela falou: não, calma, moço, o voo está atrasado 2 horas. Eu vou só confirmar aqui se eu posso fazer seu check-in. Eu olhei e falei: ei, Deus, isso atrasou para eu pegar o voo, hein? Gente, depois as coisas foram mudando. De eu chegar e falar: cadê? Saiu mais cedo. Chegar: cadê o ônibus? Passou. Por quê? Porque Deus nos guia em terra plena, mas Ele também precisa que nós tenhamos capacidade de lidar com situações difíceis. Você está me entendendo? Tem cristão que diz assim: pastor, por que isso está acontecendo comigo? Porque você, belisca aí, você, belisca.
Você é humano? Então acontece com todos. Já vi pessoas falar assim: depois que eu fui para a igreja, um monte de coisa está acontecendo. Isso é coisa da carne. Acontecem lutas todos nós passamos. Agora tem uma coisa: quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, Ele nunca deixa a gente ser derrotado. Eu quero que você seja guiado pelo Espírito Santo nessa manhã. E quero que você circule aí. O Espírito Santo é bom. É bom. Queria que as tuas orações a partir de agora fossem dirigidas ao Espírito Santo. Principalmente quando é para converter alguém, tá? O Espírito Santo que converte as pessoas. É Ele que converte as pessoas. É Ele que muda os corações. É Ele que transforma os corações. Então, se você quer uma transformação na família, peça o Espírito Santo que te transforma. Porque transformando você, eles serão transformados. Até aqui entendemos? Quem me entendeu, diga amém. Volta um pouquinho aí, só para a gente ler o último texto. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Aí nós vamos cear. Já estou finalizando aqui. Só para você ver como é importante nós termos o poder do Espírito Santo. É Ele que faz a obra. É Ele, não tem outro. Nós precisamos dele. Eu vou trabalhar nas próximas semanas fazendo você conhecer melhor o Espírito Santo. Quero que você conheça melhor o Espírito Santo. Olha o que diz aqui o texto sagrado. Atos capítulo 1, versículo 8. Ele colocou aí: mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Ou seja, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem falou essas palavras? Quem falou essas palavras? Quem? Na sua Bíblia está em vermelho? Está em vermelho? Então quem falou foi Jesus. O que Jesus disse? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, onde mais? Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que nós precisamos mais? A virtude do Espírito Santo sobre nós. O poder do Espírito Santo em nós, transformando a nossa vida. Aí nós vamos ter família transformada, tudo vai se transformar. Porque a transformação começa quando Ele vem em nós. Aí, Jerusalém, que é a terra natal, a gente compara isso como família. Judeia, quem está mais próximo. Samaria e até os confins da terra. Até lugares mais distantes vão ouvir falar: olha, sabe aquela pessoa? Mudou. Até seus inimigos vão olhar para você e dizer: só não vou falar nada, mas ela mudou. Entende? Então nós temos que orar e ter o Espírito Santo conosco. Amém?